Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui para, junto de vocês, desbravarmos, conhecermos e explorarmos mais um conteúdo de Educação Física. Vamos lá? Muito bem, hoje é a nossa aula 13, o nosso objeto de conhecimento é primeiros socorros e o detalhamento. Traumatismos na boca e dentes, desmaios, cortes na pele. Muito bem, e aí? Estão ansiosos para aprender um pouco mais sobre primeiros socorros? Na verdade, saber o que é primeiro, né? Vamos então à nossa aula? Vem comigo! Então, eu já peço que vocês observem aqui o nosso cenário. Estamos nessa quadra poliesportiva maravilhosa, né? Boa para a prática de atividades físicas. Mas aí eu pergunto a vocês, o que será que tem a ver primeiros socorros com essa quadra? E aí, o que vocês acham? Então, durante as aulas de educação física ou a prática de alguma atividade, pode acontecer pequenos acidentes, como aqueles que nós iremos estudar no dia de hoje, né? E aí, quais acidentes vocês imaginam que pode acontecer nesse espaço se nós não tomarmos cuidado? Pensem aí um pouquinho. Será que uma fratura? Será que um traumatismo no dente? Ou um corte? Ou um desmaio? Será que todos eles e outros? Com certeza, tudo pode acontecer nesse espaço, se nós não tomarmos os devidos cuidados, tá bom? Então, vamos ver lá o que nós iremos tratar especificamente neste dia. Então, olha só, traumatismos de boca e dente, desmaio, cortes na pele. Você já passou por alguma situação dessa? Não? Então, eu tenho mais duas perguntas para lançar para vocês. Observem aí. Você sabe como agir em alguma dessas situações? E aí, se alguém cortou a pele, você sabe o que deve fazer? Outra perguntinha. Sabe prestar os primeiros socorros? Ixi, o que será que é primeiros socorros? Vocês sabem? Se não sabem, não se preocupem, porque nós iremos aprender agora, iniciando ali pela definição. O que são primeiros socorros? Como o próprio nome diz, já dá para a gente saber, né? Que são as intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito, que visam a evitar o agravamento do problema até que um serviço especializado de atendimento chegue até o local. Essas intervenções são muito importantes, pois podem evitar complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo. Então, resumindo toda essa definição, os primeiros socorros são os primeiros cuidados que nós temos que ter com uma pessoa que sofreu algum acidente ou alguma lesão, tá? Então, resumindo, primeiros cuidados. Mas aí, qual será a ordem? O que a gente tem que fazer? Vamos ver? Então, observem aí uma sequência de ações ao prestar os primeiros socorros, seja os primeiros socorros, né, assim, mais graves aos menores, tá? Primeiro, manter a calma e a lógica, não pode se desesperar, porque se você se desesperar, você acaba, né, interferindo também ali na questão das emoções da pessoa que sofreu o acidente. 2, garantir a segurança, sinalizando o local do ocorrido, principalmente se foi um acidente grave, né, grandioso, tá? Terceiro, pedir socorro. No caso, se você não tiver telefone próximo, pedir para alguém que estiver de passagem por ali para avisar o serviço de saúde, que no caso a gente sabe que é 192, que é o SAMU, tá? Quarto, controlar a situação, conversando com as vítimas, tentando acalmá-las, né, se elas estiverem acordadas também, tá bom? E o nosso próximo passo é verificar a situação das vítimas, ver se tem fraturas, feridas, se tem hemorragias e se todos estão conscientes. E sexto, realizar algumas ações com as vítimas. Isso se você souber. Se você não souber, o que você tem que fazer?
ligar para o serviço especializado, tá bom? E aí eu venho trazendo para vocês uma atenção, um aviso, observem aí. Muito bem, de acordo com o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoas em perigo iminente, podendo fazê-lo, caracteriza crime. Então, você precisa prestar atenção. Se você consegue ali e sabe como proceder ali nos primeiros cuidados, faça, tá? Agora, se você não sabe, liga para o socorro especializado, porque lembrem-se, se você omite, né, esse cuidado com essa pessoa que sofreu um acidente, você pode ser preso, né? É crime, certo? Bom, já que eu já dei essas primeiras informações para vocês, agora eu vou trazer algumas situações, alguns tipos de acidentes que podem ocorrer aí numa prática de atividade física ou até mesmo dentro das aulas de educação física. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Dê, corre que eu vou te pegar! Ai, eu quebrei meu dente. E aí, você sabe o que fazer nessa situação? Então, quem nunca, né, brincou de manja ali com seus colegas ou fez uma atividade que estava correndo e tropeçou e não conseguiu ali se segurar com os braços e acabou batendo a boca? Quem nunca, né? Pode ter acontecido com você, pode acontecer comigo, com qualquer pessoa. E aí, o que será que a gente deve fazer nesses casos? Vamos ver então quais são os procedimentos? Vamos lá. Então, antes de ver os procedimentos, vamos para a definição do que seria esses traumatismos de boca e dente. Então, olha só, são lesões traumáticas que envolvem os dentes, os ossos que os sustentam, os tecidos gengivais e ou os tecidos moles, como lábios, língua e bochechas. Nós sabemos que quando a gente bate essa região, né, pode machucar não somente o dente, mas também a gengiva, o lábio, a língua e a bochecha, tá? E quais são as causas desse traumatismo de boca e dente? Pode ser uma queda, como vocês viram aí no nosso vídeo, né, que ocasionou o quê? Uma batida na boca, tá? Tais lesões podem resultar desde uma simples fratura do esmalte dentário até a perda definitiva de um dente inteiro com sua raiz. E agora, o que a gente deve fazer quando nós perdemos um dente por inteiro? Ou quando perde pela metade? Ou quando corta a língua? Vamos descobrir agora, vamos lá? Então, a primeira situação é quando ocorre a queda do dente por inteiro, ou seja, o dente saiu todo, tá? Primeiro, você vai lavar a boca do acidentado com água e se houver hemorragia, ou seja, se estiver saindo muito sangue, você vai estancar pelos métodos de compressão direta ou aplicação de compressa de gelo no local. Depois que você socorreu aí a vítima, você vai ter que localizar o dente e vai colocar em um copo com leite ou soro fisiológico, pois esses líquidos são capazes de manter vivas as células necessárias para um possível reimplante, tá? Então, se você encontrou o dente, já separa ali dentro de um copinho leite ou soro fisiológico e coloca ali o fragmento do dente, tá? Mas por que isso, professora? Vamos ver. Continuando. Estando com o dente em mãos, segure o mesmo pela coroa e nunca pela raiz, tá? Ou seja, não tem a parte do dente que fica dentro da gengiva, essa é a raiz. Então, você não deve segurar
pela raiz, tá? E sim pela coroa, pela parte externa. E logo depois disso, você tem que levar para onde? Vejam aí. Levem a vítima rapidamente ao dentista. Quanto mais rápido você agir, mais chances de reposição do dente. Então, pronto. Esses são os primeiros cuidados, né, que tem que acontecer quando o dente cai por inteiro. Mas não tem só esse tipo de acidente, tem outros, né? Vamos ver os outros? Então, vamos supor que o dente quebrou pela metade. Primeiro, localize o fragmento do dente e coloque-o em recipiente com soro fisiológico ou leite, pois o profissional poderá fazer uma colagem deste fragmento no próprio dente. Então, mais uma vez, localizou o fragmento do dente, coloca ali no copo com leite ou soro fisiológico. E mais uma vez vem aí a questão da atenção. Estando com o dente em mãos, segure o mesmo pela coroa e nunca pela raiz. Logo em seguida, leve imediatamente a vítima ao cirurgião dentista. Viram? Tem ali os primeiros cuidados, mas sempre por último você já tem que correr ali para o cirurgião ou para o dentista, tá bom? Prosseguindo, vamos ver aí uma outra situação que pode ocorrer em relação a esse traumatismo de boca e dentes. Vamos lá? Fratura ou deslocamento da mandíbula. Já ouvi falar sobre alguns casos. O que será que a gente tem que fazer? Será que é tentar colocar a mandíbula no lugar? Vamos ver, olha só. Levar o acidentado imediatamente ao pronto-socorro e procurar um profissional do setor de emergência bucomaxilofacial. Esses são os profissionais especializados para cuidar desta parte do nosso rosto, tá? Da nossa mandíbula, aqui na nossa face, certo? Então, não é para tentar colocar no lugar, não, a mandíbula. Corre e vai atrás de um serviço especializado. Prosseguindo, professora, e se acontecer um sangramento na língua ou nos lábios? O que nós devemos fazer? E aí a gente tem que lembrar que pode ocorrer de duas formas. Pode ser um corte, né? Um sangramento com um corte mais superficial e outro mais profundo. E aí a gente vai agir de formas diferentes. Olha só. Se forem pequenos, umedeça uma gaze com água filtrada e comprima a região para controlar totalmente o sangramento, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Se for assim, uma lesão pequenininha, vocês devem umedecer essa gaze e comprimir, tá bom? E se for um corte maior, um corte profundo, o mesmo procedimento deve ser realizado mantendo a gaze pressionada sobre a área até chegar a um serviço de emergência, para que uma sutura seja feita por profissionais. Então, observem aí que todas essas situações que ocorrem relacionadas ao traumatismo de dente e boca, a gente tem ali os primeiros cuidados, mas logo em seguida nós devemos recorrer a um profissional, porque só eles são especializados para fazer uma sutura, né, para fazer os exames e tudo aquilo que for necessário para que a pessoa que sofreu o acidente fique bem, certo? Prosseguindo, eu quero apresentar um outro tipo de acidente que pode ocorrer durante uma prática de atividade física ou até mesmo ali nas aulas de educação física ou no dia a dia, você andando por aí ou dentro de casa, pode vir a ocorrer este acidente. Vejam aí. Ei, tu sabia que o professor vai dar uma aula legal hoje, bem diferente? Mulher, tô sabendo e eu tô assim, animadíssima pra essa aula, né? O problema é que eu não comi nada, tô meio assim, mas eu... E agora, será que tu vai conseguir fazer? Eu garanto, eu várias vezes já fiz isso, tô acostumada. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de atletismo, tá? Então para fazer um aquecimento, nós vamos começar com uma corrida leve. Ei meninas, venham cá, se juntem com a gente aqui. Estão chamando a gente, bora. Vamos lá, todo mundo ó, no mesmo lugar, saltitando. Agora a gente em fila vai dar uma volta para lá, tá bom? Atrás de mim, vamos lá.
E aí, se uma pessoa desmaia, o que nós devemos fazer? Correr todo mundo em cima da vítima, como aconteceu, ou a gente deve tomar outros cuidados, fazer outros procedimentos? O que vocês acham? Antes de falar sobre esses procedimentos, vamos à definição de desmaio e as suas possíveis causas. Vamos lá? Então, olha só. Desmaio é a perda súbita, temporária e repentina da consciência devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro. Então, a gente já sabe que o desmaio é essa perda súbita, né, da nossa consciência, lembrando que ela é temporária e repentina. E quais são as principais causas desse desmaio? Vamos ver. As possíveis causas, né? Nós temos aí a hipoglicemia, o cansaço excessivo, a fome, o nervosismo intenso, emoções súbitas, susto, dor intensa e permanência em pé por tempo prolongado, dentre outras causas, né? Pode causar aí o desmaio. Então, para exemplificar para vocês essa questão das emoções súbitas, se a gente recebe uma notícia de algum parente nosso, como é que a gente fica? Agitado, desesperado, e tem muita gente que não aguenta a pressão da notícia e faz o quê? Desmaia. Então, são vários tipos de causas que podem vir a ocorrer o desmaio, tá? Certo? Mas e aí? O que a gente deve fazer? Vai todo mundo para cima ou não? Deixa a pessoa lá deitada ou não faz nada? É claro que tem que fazer alguma coisa. Vamos descobrir o que é? Então, observem aí. Vamos lá? Opa! Antes de falar sobre o que fazer, vamos ver os sintomas, porque o desmaio tem alguns sintomas aí, né, que já vai dando a dica de que a pessoa vai desmaiar. Observem. Fraqueza, suor frio abundante, náusea ou ânsia de vômito, palidez intensa, pulso fraco, pressão arterial baixa, respiração lenta, extremidades frias, ou seja, as mãos e os pés, tá bom? E tontura. Esses são alguns dos sintomas que pode aí já nos fazer prestar atenção que a gente pode vir a desmaiar. Além deles, tem o escurecimento da visão e a perda da consciência, né? Faz com que o acidentado caia. Então, esses aí são alguns sintomas que a gente já pode, prestar atenção. Se eu sentir isso, talvez logo em seguida eu desmaie. E agora sim, o que nós devemos fazer? Vamos ver. Se a pessoa apenas começou a desfalecer, ou seja, se ela não desmaiou ainda, ela só está ali, quase que desmaia, mas está consciente, você deve sentá-la em uma cadeira ou outro local semelhante. Você vai curvar essa pessoa para frente, baixar a cabeça, colocando-a entre as pernas e pressionar a cabeça para baixo, tá? Manter a cabeça mais baixa que os joelhos e fazê-la respirar profundamente até que passe o mal-estar. Então, esses são os cuidados que a gente deve ter se a pessoa só começou a desfalecer e não chegou ainda no desmaio, certo? E se a pessoa desmaiou de vez, prof, o que eu devo fazer? Vamos lá para as orientações. Observem aí. Vocês devem manter o acidentado deitado, colocando sua cabeça e ombros em posição mais baixa em relação ao resto do corpo. Lembrando também que tem que afrouxar a sua roupa, né? Se você perceber que a pessoa está com uma roupa muito apertada, vai desafrouxando para que ela possa respirar, tá bom? E tem que manter um ambiente arejado. Aí a gente já sabe que não pode ir um monte de gente para cima da pessoa que desmaiou. Vai um ou dois ali prestar os primeiros cuidados, mas não todo mundo. Senão você deixa o quê? O ambiente fechado. E a dica é para deixar o ambiente arejado, certo? Prosseguindo com os primeiros cuidados. Se houver vômito, lateralizar-lhe, mais uma vez, se houver vômito,
lateralizar-lhe a cabeça, ou seja, virar de lado, tá? Para evitar o sufocamento. Depois que o acidentado se recuperar, pode ser dado a ele água com açúcar. Se os desmaios persistirem, procurar ajuda médica. Ou seja, se foi apenas um desmaio ou um desfalecimento e você conseguiu contornar, ok. Mas se a pessoa tiver desmaios, né, um atrás do outro, o que você tem que fazer? Procurar o serviço especializado, certo? Muito bem, agora que vocês já sabem o que fazer no caso de desmaio, eu quero trazer uma outra situação que também pode ocorrer com qualquer um de nós. Observem aí. E aí, o que fazer quando ocorre um corte na pele? Normalmente, esse acidente não está somente voltado ali à prática de atividades físicas, mas pode ser em casa, quando a gente está cortando algum alimento, ó, escapa a faca, cortou o dedo. E aí, o que será que a gente tem que fazer? Antes de a gente descobrir isso, vamos lá ver o que são cortes na pele. Vamos lá? São ferimentos que acontecem com frequência em casa. Podem ser causados por uma faca de cozinha, pisando ou tocando um caco de vidro ou esbarrando em objetos pontudos. E na cena vocês tiveram mais aí um exemplo. Pode ser quando você está fazendo uma atividade física, você tropeça, cai em cima de alguma pedrinha ou de um chão mais duro, né? Mais áspero. O que acontece? Você pode aí sofrer um corte na sua pele, no seu joelho, na sua canela, ou até mesmo ali jogando bola, pode ser que numa pancada ocorra o corte, certo? E aí, quais são os primeiros socorros? Vamos ver? Observe. Primeiro, se for um corte superficial, ou seja, aquele que não foi profundo, você vai lavar primeiramente as mãos com água e sabão. Em seguida, você vai lavar a ferida com muito cuidado, com água e sabão também. Vai certificar-se de que o local ficou bem limpo e livre de partículas que poderiam causar infecção. Depois, vocês vão aplicar um antisséptico e vão secar o local em volta da ferida. Quarto passo é colocar uma gaze ou pano limpo para cobrir o ferimento. Prosseguindo, vocês devem manter o corte limpo e seco para facilitar a cicatrização. E aí eu já quero dar um ponto de atenção para vocês. Normalmente, quando a gente sofre um corte ou um ferimento, a primeira coisa que a gente faz é... Não pode, tá? Vocês viram aí o passo a passo. É pegar, lavou a mão com sabão, já aproveita para lavar o ferimento, para verificar se lavou bem, aplicar um antisséptico e tomar todos aqueles cuidados que eu apresentei para vocês. Isso no corte superficial. Mas se o corte é muito profundo, o que nós devemos fazer? Observem. Primeiro, manter a calma e controlar a hemorragia imediatamente. Pressionar uma gaze ou pano limpo sobre o corte para estancar o sangue e, em seguida, lavar a ferida com água e sabão. Olha a água e sabão aí, ó, dupla perfeita. No terceiro passo, caso a água não seja suficiente para remover a sujidade do corte, ou seja, as partículas, a areia, a terra ou o barro que se encontra ali, vocês devem usar uma gaze para retirar as partículas que ficaram coladas dentro do machucado. Nunca um algodão, sempre uma gaze, porque o algodão solta aqueles pelinhos, cola no ferimento e aí quando você vai retirar, pode ser que sangre ainda mais, tá bom? Prosseguindo, vamos ver os outros passos? Quarto, se houver algum objeto cravado no corte, não tente retirá-lo,
pois pode provocar uma hemorragia maior. Em casos de sangramento intenso, uma boa dica é levar o membro para reduzir o fluxo de sangue. Prosseguindo, com a compressa de gaze contendo sangramento, o médico deverá ser consultado imediatamente para avaliar o corte e realizar a sutura, caso seja necessário, né? E após essa sutura, né, os curativos devem ser realizados para que a cicatrização seja eficaz. Então, mais uma vez, temos aí em ordem os cuidados que nós devemos ter quando o corte ele é profundo. Mas se o corte é na cabeça, o que nós devemos fazer? Bom, quando o corte é na cabeça, esses tipos de corte, eles merecem uma atenção especial, tá? Já que tendem a ser mais complicados. Na maioria dos casos, resultam em sangramento abundante devido ao grande número de vasos sanguíneos concentrados nessa região do corpo. Então, quando se trata de cabeça, né, de corte, que envolve aqui a região da cabeça, o ideal é que você já procure um serviço especializado, um médico, porque a partir daí eles vão fazer exames para verificar como é que está a situação. Então, observem aí. Como eu venho dizendo para vocês, procure ajuda médica para suturar caso necessário, certo? E atenção ainda sobre essa questão de corte na cabeça. Se a vítima tiver forte dor de cabeça, desequilíbrio ao andar, visão turva, vômitos, pupilas de tamanhos diferentes, sonolência, confusão mental, desmaio, sangramentos pelo nariz ou ouvidos, precisa ser direcionado para assistência médica imediatamente. Afinal, esses sintomas referem-se a complicações neurológicas. Então, observem aí. Foi um corte na cabeça, corre para o hospital. A gente precisa aí de um serviço mais especializado, de um profissional habilitado para agir nesse tipo de acidente. Bom, agora que vocês já sabem, né, sobre os primeiros socorros, eu trouxe aí dicas de modo geral para vocês. Vamos ver? Então, jamais coloque álcool, pomadas ou outros produtos sobre o ferimento. Somente lave com água e sabão. Como eu falei para vocês, água e sabão são uma dupla perfeita, tá? Segundo ponto, não assopre o ferimento para não contaminar o local. Lembra que eu falei para vocês? Normalmente, quando a gente faz um corte na pele, não só na gente, mas em outra pessoa, principalmente quando é criança, a primeira ação que a gente tem é o quê? De assoprar. Não é para fazer isso, porque você pode contaminar o local mais ainda, né? Vai ter ali a sujidade ali do ambiente onde ele estava, mais aí do seu assopro, tá certo? Outras dicas, vamos prosseguir? Procure ajuda médica se surgirem sinais de infecção na região do corte, porque com certeza a pessoa vai precisar tomar um antibiótico justamente para desinflamar essa área. E só quem passa, né, só quem prescreve esse tipo de medicamento é o médico. Prosseguindo, não use algodão para estancar o sangue, porque as fibras grudam na ferida e são difíceis de serem retiradas. Lembra do que eu falei para vocês? Mais uma vez, toda vez que tiver um corte na pele, não pegue algodão, procure uma gaze ou pano limpo para fazer aí a limpeza do local, tá bom? Outra dica de cuidados gerais é que você se certifique da necessidade de tomar uma dose de reforço da vacina antitetânica se o ferimento foi provocado por um objeto enferrujado ou sujo de terra, certo? Então, bastante atenção nessas dicas gerais, né, desses primeiros cuidados que nós temos que ter quando a situação está relacionada a cortes na pele.
Muito bem, alunos, aqui vocês viram 3 situações que podem ocorrer aí no nosso dia a dia, já sabem a sua definição e os primeiros cuidados que temos que ter, né, ao socorrer uma pessoa que sofreu esse tipo de acidente ou a gente mesmo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade.